Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós leremos versículo 15 até o 20. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqui termina a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos temas mais preciosos da Bíblia, um assunto da Bíblia que é um dos mais importantes, é a respeito do amor de Deus. Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama a sua igreja. E não somente essa informação nós encontramos na Bíblia, nós vemos também que Deus, Ele não somente diz que nos ama, Ele prova o seu amor. E Ele faz isso como? Ele já fez. Ele já provou o seu amor por nós, quando Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Esta é a pregação do Evangelho. É esta mensagem que o Senhor Jesus Cristo mandou que os seus apóstolos e todos os seus discípulos, e por assim diante toda a igreja, proclamasse que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que não há mais medo da condenação para aquele que crê será salvo. Esta é a maravilhosa mensagem. Deus nos ama e Ele provou o seu amor. Mas o Evangelho não é somente essa informação, dizer que Deus nos amou. Quando nós pregamos o Evangelho, há necessidade de, então, desafiarmos a pessoa para uma ação. Que ação é essa? Uma decisão. A fé, ela vem acompanhada desta decisão. É dessa maneira que nós respondemos a esta mensagem, a mensagem do grande amor de Deus. Nós passamos por uma série de mensagens a respeito das 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Nós pudemos ver claramente, de forma detalhada, o grande amor de Deus por nós. Mas agora nós vamos ver, por meio desse texto, agora eu estou ciente, eu sei do amor de Deus por mim, mas como eu devo responder este amor? Como eu devo responder ao grande amor de Deus? A Bíblia diz a maneira como eu e você devemos responder ao amor de Deus, por meio da fé. É essa atitude que nós vemos aonde? Na vida destes pastores. Nós vemos eles respondendo aquela grande mensagem, aquela boa mensagem do anjo. O anjo apareceu diante dele e falou: nasceu um menino, o Senhor, o Cristo, o Messias, aqueles que vocês estavam esperando. Deus está demonstrando amor, e esse menino veio com uma missão. E como que eles respondem? Crendo. Eles acreditam na mensagem, eles acreditam na palavra, eles acreditam na boa notícia. Eles respondem com fé. Mas conforme nós lemos durante a nossa liturgia, e a Bíblia mesmo ensina, a Bíblia diz que a fé não é um simples ato
de crer intelectualmente. Fé não é somente eu saber de algo e acreditar nisso. A verdadeira fé, ela acredita, ela conhece, ela acredita, ela confia e ela vem acompanhada de ações, atitudes. Esta é a verdadeira fé. E hoje nós vamos ver quais foram essas atitudes. Quais atitudes foram produzidas no coração e na vida daqueles pastores quando eles responderam com fé. Que Deus nos abençoe nessa noite, ilumine o nosso coração para entendermos e também respondermos com a mesma fé daqueles pastores. Então, o contexto desse texto que nós lemos num período da liturgia, nós vimos, né? O que aconteceu? Alguns pastores de ovelha, estavam cuidando dos seus animais, estavam no meio do campo, à noite, e de repente apareceu um anjo. E este anjo, ele deu uma boa notícia. Ele disse: hoje é um dia especial. Hoje é Natal, foi o primeiro Natal. Ou seja, hoje é o dia de um nascimento especial. Quem que nasceu? Ele disse que nasceu o Senhor, o Salvador do mundo, o Messias, o Criador. E ele disse para aqueles pastores: então se alegrem, pois nasceu o Salvador. E logo em seguida, o que acontece? A cena então muda. De repente, não tem só um anjo, mas os céus está repleto de anjos. Anjos estão cantando, anjos estão ali louvando a Deus por essa notícia. E se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o que aqueles anjos cantaram. No versículo 14 do capítulo 2, eles cantaram a seguinte hino: glórias a Deus, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eles cantaram este cântico. E então nós chegamos no nosso texto, versículo 15. O versículo 15, então nós vemos algo. Nós vemos que após aqueles anjos cantarem, eles retornaram para o céu. Todos os anjos saíram ali da presença daqueles pastores. Então eles começaram a conversar sobre aquilo, sobre aquele momento, sobre aquela cena, sobre o que havia acontecido naquele momento. E eles chegam numa conclusão, eles começam a decidir entre si: vamos fazer algo, vamos até Belém. Eles decidiram responder aquela notícia. Você observou que eles não somente acreditaram intelectualmente, com a sua mente, eles acreditaram e tiveram uma ação. Isso é fé. Fé é acreditar e logo após ter esta ação. Mas olha que ação que eles tiveram. Eles respondem que essa fé foi uma fé que os levou a agir em obediência. Em obediência. Verso 15, né? Então eles descrevem essa fé na palavra de Deus por meio daquele anjo, né? O anjo apareceu, falou com eles, e eles então saem do campo. Eles saem imediatamente. Eles não esperam amanhecer. Eles não esperam passar uma semana. Eles receberam a palavra de Deus e obedeceram imediatamente. Como nós vemos no versículo 15. Eles disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Opa, peraí. O Senhor nos deu a conhecer? Mas o Senhor apareceu para ele aqui? Deus apareceu para eles? Não, foi o anjo. Ou seja, anjo na Bíblia, eles são mensageiros, representantes de Deus. E quando eles falavam a palavra de Deus, traziam um recado de Deus para os homens, era como se o próprio Deus
estivesse falando com eles. Então eles entendem isso. Vamos ver o que o Senhor nos deu a conhecer, quais os acontecimentos. Ele nos revelou algo, ele nos deu uma ordem, então nós vamos obedecer. Amados, você acredita que Deus fala? Você acredita? Deus fala. Se você acredita, você está certo. Deus fala ainda hoje. Deus fala com os homens, mas muitas pessoas pensam o contrário. Muitas pessoas pensam que Deus não fala mais, que Deus está de boca fechada, está mudo. Mas a verdade é que Deus continua falando nos dias de hoje. Deus continua se comunicando, querendo se relacionar com o homem. Deus ele continua ali dando as suas instruções. Deus continua guiando os nossos passos, falando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Deus ele continua falando. E se Deus continua falando hoje, nós somos desafiados. Desafiados a quê? A obedecer a sua voz. Quando Deus falou lá em Gênesis, tudo obedeceu. Quando ele falou para a luz, haja luz, apareça, brilhe, a luz brilhou. Quando ele disse para a terra, se forme, ela se formou. Quando ela falou para a terra, produz animais. Mas como que eu vou produzir animais? Ela produziu. Deus fala, a criação obedece. Deus fala, o homem deve obedecer, deve ouvir. E nós somos desafiados. Mas o fato é, como? Se Deus fala, qual é a maneira que Ele fala, que Ele se comunica com o homem? Será que se eu fechar os meus olhos, se eu tampar os meus ouvidos, eu vou ouvir Deus falando? Será que se eu entrar num quarto, apagar as luzes, fechar as janelas, a porta, ficar em completo silêncio, silêncio absoluto, vou conseguir escutar com os meus ouvidos o sussurro de Deus? Será que é assim que Deus fala hoje? Será que eu vou ter que fazer algum tipo de sacrifício para que então Deus envie um anjo para que fale comigo? Como que Deus fala hoje? A Bíblia diz que Ele fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio da sua palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Quando a palavra de Deus é lida no momento do culto, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Deus fala, Deus se comunica. O que acontece é que às vezes os nossos ouvidos espirituais, às vezes o nosso coração não consegue entender o que Ele está falando. Mas aqueles pastores entenderam. Aqueles pastores, eles creram na palavra de Deus. E crer na palavra de Deus os levou a obedecer. Os levou a ter uma prontidão na sua obediência. Eles creram de tal forma que no momento que eles creram, eles obedeceram. Eles não demoraram para obedecer. E isso revela algo para nós. Revela algo para a nossa vida. Revela a vontade de Deus para nós. Deus, quando fala conosco, quando Ele dá as suas ordens, quando nós entendemos o que Ele quer da nossa vida, nós não podemos achar que Deus quer que a gente tome uma atitude amanhã, daqui um mês. Não, Senhor,
Eu vou tomar uma atitude no fim da minha vida. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós o obedecemos imediatamente. Se Deus ele tem falado ao seu coração, obedeça. Siga a vontade dele. E a pergunta é essa: o que Deus tem falado com você durante a semana? Quais são as orientações de Deus para a sua vida? Será que você tem seguido? Esse texto nos mostra que nós devemos segui-lo. Nós devemos seguir as suas orientações. Nós devemos seguir as orientações da sua voz. Nós devemos buscar a vontade dele. E lembrar que a vontade de Deus é ruim? Não. A vontade de Deus é algo desagradável? Traz mal para nós? Não. A palavra de Deus nos diz, a Bíblia diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus para a sua vida é ruim? Não. A vontade de Deus para você é boa. Ele diz lá em Jeremias capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei, ele fala assim com a gente. É pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus ele tem um pensamento em relação a você, e não é um pensamento ruim. Deus não quer acabar com a sua vida. Deus não quer tirar toda a sua liberdade. Não, Deus tem coisas boas para todos os seus filhos. Ele tem presentes para os seus filhos. Mas para receber esses presentes, nós temos que ouvir a sua voz. Nós temos que caminhar nesse caminho, andar nesse caminho de obediência. Há bênçãos que vêm na nossa vida somente depois da obediência. Depois que nós tomamos então uma atitude. E essa atitude, pelo texto, nós vimos que não pode ser uma atitude prolongada, mas tem que ser uma atitude agora, tem que ser uma ação hoje. Hoje Deus está chamando você. É hoje, não amanhã. E se Ele está falando hoje, devemos então ouvir a sua voz e entender que a vontade dEle, aquilo que Ele fala conosco, que Ele fala ao nosso coração, é bom, é perfeito, é agradável. Deus tem coisas boas para os seus filhos, coisas boas. Mas não foi somente essa atitude, essa foi a primeira atitude que os pastores tiveram. Há uma segunda atitude que a fé os levou a ter. A segunda atitude que a fé nos leva é buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Os pastores eles não perderam tempo. Eles não ficaram enrolando lá no campo. Não, eles imediatamente arrumaram alguém para cuidar das suas ovelhas, cuidar ali do seu rebanho e foram para Belém. Chegando em Belém, diz o versículo 16, você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar a leitura. Eles foram apressadamente, de maneira rápida. E novamente aqui nós temos aquela ideia de prontidão na obediência. E diz o texto que eles acharam quem? Maria, José e a criança deitado na manjedoura. Quem era essa criança? Jesus. Eles encontraram Jesus. Eles encontraram. E o texto aqui nos mostra que eles acharam. E é interessante isso. Essa palavra aqui, esse verbo, achar, ele é interessante. Por que ele é interessante? Só acha quem procura. Só consegue descobrir algo aqueles que investigam de forma cuidadosa. É como, com certeza já aconteceu isso com você, já aconteceu várias vezes comigo. Você perdeu algum objeto dentro de casa, e aí você vai na gaveta procurar, você não encontra. Você vai na cozinha, que é um lugar às vezes improvável, e você não encontra, e você continua procurando por toda a casa. E você pergunta,
No meu caso, pergunto para minha esposa onde que está. Às vezes até pergunto para minha filha: você pegou isso do papai? Eu pergunto dela porque às vezes ela pegou e escondeu e a gente fica procurando com diligência. Às vezes a gente não encontra, às vezes demora um pouco para encontrar o que nós estávamos procurando, mas normalmente nós encontramos. Mesmo que passe um grande período de tempo, nós encontramos aquilo que estávamos procurando. E este verbo aqui, quando fala que eles acharam Jesus, foi porque eles tiveram essa busca minuciosa. Eles foram como se eles tivessem passado de casa em casa, eles tivessem rodeado a cidade inteira procurando quem era esse menino. Então, eles acharam, eles encontraram, depois de uma busca minuciosa de Cristo. A Bíblia nos fala também sobre esse assunto, buscar a Deus. A Bíblia fala que é dever do homem buscar a Deus. Vários versículos nos revelam isso. O Salmo 105, no versículo 4, que foi um dos textos que nós lemos, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Jeremias 29, 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 33, fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Colossenses, por meio ali da vida do apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, lá no capítulo 3, versículo 1, diz: buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o outro texto, um dos últimos textos que nós lemos, é em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, que diz que nós devemos o quê? Chegar a Deus, buscar a Deus, se aproximar de Deus, e Ele vai se achegar, se aproximar de nós. Então a Bíblia ela é repleta de texto que nos mostra que nós devemos buscar a Deus. E é exatamente isso que nós vemos na vida daqueles pastores. A fé que eles tiveram na palavra de Deus os conduziu a buscar esse Cristo. Eles tiveram que ir na cidade, eles tiveram que procurar, eles tiveram que vasculhar, investigar, até encontrar a Cristo. Nós também devemos buscar a Deus. Quando? De manhã, de tarde, ao anoitecer, quando formos dormir, no trabalho, na escola. Nós podemos buscar a Deus em qualquer momento. Nós podemos buscar a Deus. Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos buscar a Deus como? De todo o coração. Devemos buscar de forma minuciosa. Devemos buscar usando tudo que nós temos para conhecê-lo, buscando na sua palavra, aprendendo, estudando. Devemos buscar a Cristo. Nós devemos buscar a Deus. Por isso, é isso que Deus quer da sua vida nesta noite. Que você o busque, mas que o busque até encontrá-lo. Até encontrá-lo. Vamos avançar. Mas há uma terceira atitude. Nós vimos que a primeira atitude que a fé produziu no coração daqueles pastores foi obediência. A segunda atitude, a fé os levou a buscar a Cristo, e quem é Cristo, segundo o Evangelho de João, é o Verbo encarnado, é Deus. Mas há uma terceira atitude que a fé levou aqueles pastores. A fé produziu em seu coração, que foi testemunhar de Cristo às pessoas. No verso 17, nós vemos que depois que eles encontraram o menino Jesus lá deitado na manjedoura. O que é uma manjedoura? Um coxo, um local onde
os animais, coloca a comida dos animais. Eles encontraram Jesus lá. Eles encontraram segundo a mensagem de Deus proferida pelo anjo. E diz o texto no versículo 17: e vendo, divulgaram. Vendo quem? Jesus. Quando eles viram, quando eles buscaram e encontraram, eles começaram a divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Olha só que interessante. Eles não passaram um ano aprendendo sobre Jesus para começar a falar de Jesus. Eles não passaram ali por uma classe de discipulado, uma classe de batismo. Eles nem foram batizados, mas eles tiveram a verdadeira fé. E a fé produz isso no coração do cristão, faz com que ele fale para as pessoas de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez por eles. E é exatamente isso, meus irmãos, que Deus está nos desafiando. Nós passamos por uma série de mensagens falando a respeito do que Jesus Cristo fez na cruz, das suas 7 palavras. E nós somos desafiados por Deus a falar do que Ele fez, a falar para as pessoas, a falar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, parentes. Esses pastores entenderam. Esses pastores, eles tinham aquela verdadeira fé, e a fé produziu testemunho. Eles testemunharam de Cristo. Deus está desafiando você a olhar para esses bancos vazios e pensar: quem poderia estar aqui que não é cristão? Que não é aqueles que estão faltando. Quem que poderia estar aqui? Será que meu vizinho aceitaria um convite? Minha vizinha? E se eu falar com fulano de tal? Será que eles aceitariam esse convite? Se eu chamar eles para um café na minha casa, será que eles aceitariam? E eu falaria para eles de Cristo? É isso que Deus está desafiando cada um de nós para fazermos. Pregar a sua mensagem, falar de Cristo. Falar de Cristo, meus irmãos. Aí você fala: mas que benefício vai trazer isso? Bom, não sei o que você pensa de benefício e bênção, mas pense na transformação que Deus pode realizar em uma família. Se você ir lá e convidá-la para vir na igreja, você convidá-la para um café na sua casa e você ler a Bíblia com ela. Pense no bem e na transformação que Deus pode gerar nesta família. Num casamento, na vida de um adolescente, de uma criança, de um jovem. Pense nisso. Imagine quantas vidas podem ser restauradas por um simples convite, por um cafezinho, por uma hora que você pode tirar para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para falar de Cristo. A verdadeira fé nos leva a testemunhar de Cristo. Mas não acaba aqui. Nós vemos uma quarta atitude, uma quarta ação que a fé produziu no coração daqueles pastores. Não naqueles pastores agora, mas agora Lucas ele mostra no coração de quem ouviu esta mensagem. Versículo 18 e 19. Lucas ele faz um contraste aqui. Ele diz que os pastores falaram, que os pastores eles ali disseram tudo a respeito daqueles meninos. E aconteceu algo. E vendo, versículo 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Então as pessoas ouviram e ficaram o quê? Admiradas, maravilhadas com o que eles falaram. Mas observe que no versículo 18, 19, ele faz uma comparação, um contraste. Ele compara a reação daquelas pessoas com a reação de Maria, a mãe de Jesus. Olha o que diz o versículo 19. Maria, porém, guardava
todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria também tinha verdadeira fé. E olha que a fé produziu no coração de Maria, ela valorizou a palavra de Deus. As palavras que são palavras de Deus, faladas por meio dos anjos, foram recebidas pelos pastores. Agora os pastores estão agora transmitindo aquelas palavras. As pessoas estão ouvindo, estão chegando aos seus ouvidos, estão entendendo. E agora, qual vai ser a reação? Nossa, pastores não são pastores conforme o seu pastor aqui, mas pastores eram pessoas ali que eram desprezadas pela sociedade. Era alguém que tinha uma profissão um pouco ruim, um pouco depreciativa. Não era algo valorizado pelas pessoas. Os pastores não eram valorizados. Muitas pessoas não davam muita ideia para os pastores. E eles ficaram admirados. Nossa, como esses pastores sabem a respeito do Messias, como eles estão falando coisas assim maravilhosas. Nossa, muito legal essa palavra, muito boa. Eu entendi. E ficou só nisso. Eu entendi, legal. Nossa, que palavra boa. Deus enviou o Salvador, isso. Legal. Mas Lucas quer mostrar para a gente aqui que o nosso coração deve reagir de maneira diferente quando nós ouvimos a palavra de Deus. A reação de Maria nos mostra o coração daquele que tem a verdadeira fé. Maria guardou aonde? No ouvido? Guardou no coração. É aí que a palavra de Deus deve ficar na sua vida, no coração. E diz que ela meditou. A palavra aqui meditar, vocês que entendem um pouco mais aí, podem me corrigir. Sabem que a vaca ela tem 4 estômagos. Fala que ela rumina, né? Ela come o capim e vai ruminando aquele capim, vai mastigando, e vai para o estômago, vai para o segundo, para o terceiro, e ela vai ruminando aquele capim, aquele alimento, ela vai ali. Passa aquele longo período ruminando, comendo aquele capim. Maria fez isso com a palavra de Deus. Meditar é isso. É você pensar, analisar, tentar descobrir mais coisas. O que Deus está falando comigo? Você lê um versículo, você recebeu um versículo no seu celular, você ficar pensando naquele versículo, você tentar meditar nele durante todo o seu dia. Chegar no momento do seu dia e orar a Deus baseado naquele versículo. É isso que ela fez. Ela guardou no seu coração e meditou. Foi essa ação, atitude que a verdadeira fé provocou no coração dela. Uns ouviram e foi somente isso. Ficou somente na mente. Maria, porém, ouviu e levou as verdades de Deus para onde? No seu coração. O grande reformador, Martinho Lutero, ele certa vez ele disse o seguinte: Martinho Lutero foi um grande homem de Deus. Ele conseguiu traduzir a Bíblia do alemão, na língua do povo, do latim para o alemão. Martinho Lutero, ele compôs vários hinos. Um deles nós cantamos, está no nosso hinário. Não cantamos hoje, mas temos o costume de cantar, o Castelo Forte. Ele foi um grande pregador da palavra de Deus. E muitas pessoas vieram a Cristo, se converteram por meio da pregação, por meio dos escritos de Martinho Lutero. E aí perguntava Martinho Lutero: mas como que você fez isso? Como que você conseguiu alcançar multidões, alcançar essas pessoas, e essas pessoas, elas se converteram? O que você fez? E ele respondeu da seguinte maneira: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. E Deus quer que a sua palavra seja impressa em nosso coração.
e permaneça como uma marca que ninguém consegue lavar, como se fosse inata e natural. Já viu a tatuagem? Uma tinta que, quando pega na pele, difícil sair, né? Alguns anos atrás não tinha nenhum jeito de tirar a tatuagem. Deus quer que você tatue. Faça uma tatuagem não no seu corpo. Ele quer que você pegue a palavra dele e tatue no seu coração. Que ela fique lá e não saia de jeito nenhum. Que você guarde com todas as suas forças a palavra de Deus. E aí surge uma pergunta. Você ouve as mensagens? Você vem aos domingos, você ouve as mensagens? Com certeza recebe mensagens no seu celular, não somente do pastor, mas de outras pessoas. E a pergunta que eu te faço é: o que você faz com elas? Você ignora? Você aprecia? Fica maravilhado, alegre? Ou você guarda elas no seu coração? Nosso desafio. Deus está desafiando cada um de nós. A partir de amanhã, segunda-feira, você mudar a sua atitude diante da palavra de Deus. Valorizá-la. Guardá-la no seu coração. Meditando. Buscando mais e mais entender e conhecer o nosso Deus. Devemos fazer isso, meus irmãos. Devemos guardar as palavras de Jesus Cristo no coração. E por que nós devemos fazer isso? Deus fala que Ele nos amou, não é verdade? Jesus Cristo nos amou. E agora nós amamos a Ele. E aí, lá em João capítulo 14, versículo 23, fala: se alguém me ama, você ama Jesus Cristo? Ele diz: guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Olha que grande promessa do Senhor Jesus. Ele está falando que se você amar Ele, você tem que guardar a sua palavra. E quando você guarda a palavra, Deus, o Pai, Ele demonstra mais amor por você. E diz que Ele vem e habita em você. Jesus Cristo vem e habita em você. Você se torna a habitação de Deus. Ele está com você em todos os momentos, quando você guarda a palavra de Cristo. Por fim, nós chegamos ao último versículo. Nós vemos então, sim, agora, no coração dos pastores. Aqueles pastores. Versículo 20, nós vemos que a fé produziu no coração daqueles pastores adoração. Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A noite terminou. Podemos dizer que o culto deles estava se encerrando. Foi uma noite maravilhosa para eles. Uma noite incomum. A noite começou com eles trabalhando no campo. Mais um dia. Mais um trabalho. As mesmas ovelhas. Os mesmos campos. De repente, um anjo com uma mensagem maravilhosa. E agora, eles estavam diante de quem? De Jesus Cristo. Uma pessoa maravilhosa. Tudo estava se cumprindo, conforme a mensagem do anjo. Estavam maravilhados. A fé os levou a dar vários passos. E agora, a fé se consome por meio da adoração e a glorificação a Deus. Nós vemos aqueles pastores que estavam buscando a Cristo, encontrando Cristo, testemunhando de Cristo. E agora eles estão voltando para casa. Acabou o culto, acabou já,
pregaram, já testemunharam, as pessoas tiveram suas reações. Vamos voltar para casa, vamos voltar para o campo, vamos voltar para o mesmo campo, as mesmas ovelhas, a mesmice da vida. Voltaram para aquilo que eles tinham antes. Fala, o que mudou? Que transformação que Deus fez na vida dele, pastor? Não foi uma transformação exterior, uma transformação interior. Eles voltaram com o coração transformado. Eles chegaram curiosos, surpresos, ansiosos para ver quem aquele que o anjo tinha anunciado. Encontraram e agora estavam voltando, felizes, alegres, e fazendo aquilo que eu e você somos convidados a fazer todos os domingos: glorificar e louvar a Deus. Eles respondem com fé ao grande amor de Deus, e a fé os levou a adorar a Deus. A Bíblia ensina que toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E diz que tudo que nós fizermos, até mesmo as pequenas coisas, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outro tipo de coisa, qualquer coisa que você possa fazer, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que esses pastores fizeram e entenderam. Eles louvaram a Deus, eles voltaram com o coração alegre, glorificando, louvando a Deus. Eles ouviram palavras que trouxeram transformação. Eles ouviram as boas novas de Cristo. Eles responderam com fé. Eles creram naquela mensagem. E aquela fé os levou a adorar a Deus, a glorificar a Deus. Eles voltaram para casa com o coração transformado, com o coração obediente, com o coração que busca a Deus, com o coração que testemunha e fala de Deus, com o coração que valoriza a palavra de Deus e com o coração de um verdadeiro adorador. E eu e você, nós somos convidados a copiar esta adoração. Eu e você somos desafiados a adorar a Deus a cada domingo, com alegria. Nós somos desafiados a louvar a Deus mais intensamente. E não pense que adorar a Deus se trata somente deste período do culto. Não, não. Adorar a Deus não é somente isso. Você adora a Deus na sua casa, sendo um bom filho. A esposa adora a Deus sendo uma boa esposa, o marido sendo um bom marido, filho sendo um bom filho, uma boa dona de casa, o marido sendo um bom trabalhador, sendo honesto. Nós podemos adorar a Deus dessa maneira, sendo uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Você adora a Deus quando você vem ao culto. Você adora a Deus quando você traz suas ofertas e o seu dízimo. Você adora a Deus quando aquele que está aqui na frente, dirigindo o culto, pede para você se levantar e ler um texto. A leitura da palavra de Deus é um ato de adoração. Você adora a Deus quando você faz tudo isso para a glória dele.